Salve pessoal, tudo bom com vocês? Seguinte, tá virando agora o semestre, terminando o primeiro semestre, a gente vai começar agora o nosso Q3, o terceiro trimestre do ano, né? E vem sempre aquele momento de dar uma olhada no retrovisor e ver como é que está o nosso resultado. Quando começa o ano, a gente sempre planeja com uma expectativa de buscar resultado, mês a mês, trimestre a trimestre, mas nem sempre a coisa acontece conforme a gente planejou. E esse ano especificamente ele está bastante atípico. A gente é um ano que tem várias mudanças macroeconômicas, a gente tem eleição, a gente tem Copa do Mundo e tem um fenômeno que está mudando vários modos dos negócios acontecerem, que é a IA. A inteligência artificial transformou de uma maneira, de uma velocidade, um impacto talvez maior do que a gente imaginasse que isso fosse acontecer. E o episódio de hoje a gente vai falar exatamente sobre o momento de revisitar aquilo que foi planejado lá no início do ano para saber que ajustes são necessários, tem como salvar ainda. Se o meu resultado não aconteceu, tem como eu salvar ainda o meu ano de 2026? E a resposta é sim, tem. E para isso a gente vai repetir a fórmula que a gente fez algumas semanas atrás, onde meu sócio Beto vai ser o host e eu vou ser o entrevistado, e a gente vai perguntar, vai responder a pergunta assim: será que dá para salvar o ano de vendas de 2026 no segundo semestre? Não consegui meu resultado. Tem como recuperar? Vamos responder isso aqui no nosso bate-papo de hoje do Seu Sniper. Sejam bem-vindos. Beto, agora a bola tá contigo, cara. Bom, primeiramente, novamente, muito feliz de estar aqui de novo, assumindo o papel de entrevistador. Aqui é o Roberto, também conhecido como Beto, diretor de tecnologia, sócio Davi, e hoje assumo o papel de entrevistador desse podcast tão querido. Então, acho que a primeira pergunta é... Bom, estamos em junho, terminando Q2, terminando H1, começando H2. Por que que muitas vezes o mês de junho barra julho é mais perigoso do que o mês mais para frente, que é o mês de outubro, por exemplo? Cara, vamos lá. Normalmente, quando tu olha para o segundo semestre, tem 6 meses ainda. Então, dá aquela sensação de que sempre vai dar tempo. E aí é aquele famoso empurrar com a barriga. Tá, não vou ver ainda agora em junho, porque tem julho. Julho ainda é o começo do terceiro trimestre, então vai dar tempo de recuperar. Se as coisas não forem muito bem, eu vou. E vai empurrando, empurrando, empurrando. De repente, viu, é novembro, dezembro e o ano acabou. Essa sensação de que tá tudo bem, que eu ainda tenho tempo pela frente, é que ela é perigosa. É tipo, sabe quando fala que bota o siri na água fervendo, ele não percebe, porque a água vai esquentando aos poucos, e aí vai fervendo quando viu, já cozinhou? Uhum. É mais ou menos isso. Se a gente não perceber, a gente está num caldeirão fervendo, o que vai começar a ferver, e se a gente não tomar cuidado, quando viu, já é tarde, já virou sopa. Por isso que olhar para agora, já tá finalizando o primeiro semestre, cara, é perfeito para olhar, ver o que que deu certo, o que que funcionou, o que que foi uma previsão que deu uma viajada na maionese e o que que eu posso fazer para corrigir a rota e garantir que lá no final do ano as coisas aconteçam, se não for exatamente como planejou no início do ano, reduzir ao máximo o dano, o impacto que Uhum. possa ter na operação, né? Eu acho que reflete muito o nosso dia a dia também, né? Que a gente vê, tá tendo uma infiltração na parede, aí começou um pouquinho. Ah, semana que vem eu vejo isso aí. Tem muita coisa no dia a dia de casa, a gente fala, né? A TV tá piscando, depois eu vejo isso aí. E na empresa a mesma coisa, né? Às vezes tu bateu, começou o Q1 muito bem, nossas consultorias a gente percebe isso também. No Q2, não foi tão bem também. Q3 já devia estar um vermelho piscando no teu dashboard, gestão à vista, que vai dar errado. E as pessoas, vamos ver como é que vai dar. Chega Q2, chega Q3, não deu certo. E aí, meu Deus, Q4 fudeu, o ano não vai de água abaixo. E imagino que seja um reflexo, né? Por que que a pessoa demora para ver isso? Essa analogia ela é muito boa, da infiltração, porque a infiltração, às vezes, tu vê, é só uma manchinha na parede, e aí não dá bola para aquilo, porque é só uma mancha, não vai acontecer nada. Essa mancha, quando a gente fala uma operação comercial, pode ser uma infinidade de coisas. Às vezes, a troca de um SDR pode ser essa pequena infiltração. Por quê? Porque vai ter um tempo de rampagem, de onboarding, e quando se planeja a meta, é comum as empresas planejarem pensando no cenário ideal. Uhum. Eu tenho todas as pessoas nas posições certas, rampadas, sabendo, dominando o playbook, Sem feriado, sem sem Copa, sem feriado, eleição. exatamente. Eu não considero esses fatores que Uhum. podem chegar no meio do caminho e alterar aquilo, o resultado, né? Impactar o resultado. E aí, quando vê aquela infiltração vai crescendo, e daqui a pouco tem que derrubar uma parede porque ela já não tem mais como corrigir, não tem mais como corrigir aquela infiltração. Então,
estar atento a esses sinais desde o início é muito importante. Eu posso sim ter tido um Q1 maravilhoso, um Q1 com resultado, que as coisas foram bem, mas esse Q1 ele pode ser fruto do que foi Uhum. feito no Q4 do ano anterior. Então eu gerei um baita num pipeline quente, aquecido, aquelas contas que eu achei que iam fechar em Q4 jogaram para o primeiro Uhum. trimestre do ano seguinte. Então eu estou colhendo os frutos daquele trimestre anterior. Mas quando eu olho para a minha geração de demanda, para a minha geração de leads, ela já diminuiu nesse meu primeiro trimestre e aí Q2 já está comprometido. Assim, eu bato a meta de Q1 porque eu tinha um legado, Aham. mas eu não construí o legado para garantir Q2, garantir Q3. Essa é a infiltração que pode ocorrer na minha operação, né? E entrando nesse tópico, dependendo muito do tempo que demora desde do primeiro contato do lead até a venda, às vezes 60, 90, às vezes tem mais de alguns meses para contar a primeira venda, as pessoas esquecem de conectar os Q, né? Principalmente Q4 com Q1, que você comentou agora, né? Às Sim. vezes a parte do teu planejamento deveria, na verdade, ser de Q2 a Q1 do próximo ano, né? Porque uma coisa está interligando a outra e algo que tu não faz em Q3, tu vai sentir só no início de 27. Então, esses contextos tem que levar em consideração, né? E isso é super importante, cara. A gente sempre olha planejamento estratégico, sempre um mundo ideal seria tu começar a olhar para ele em setembro, para em novembro ele estar redondo. E aí tu sabe exatamente cada movimento que tu vai fazer no ano seguinte. Mas é difícil fazer isso. Eu entendo que seja difícil, porque a operação consome, é muita coisa que precisa ser resolvida, ser deliberada no dia a dia, e tu ter essa frieza, ou esse tempo de, pô, vou pegar meus executivos, parar um tempo para planejar, é realmente uma situação delicada. Mas olhar com antecedência, se antecipar ao movimento e saber, tá, lá em Q3 eu vou precisar, até assim, vamos botar, eu quero crescer 15%. Tá, 15% com o meu tamanho de pipeline que eu tenho hoje. Uhum. Eu cresço 15%? Olhar assim, um olhar frio, sem maquiar, sem dourar pílula. Ele é suficiente? Não, não é suficiente. Então eu vou precisar fazer investimento. Porque quais são os meus canais de aquisição hoje? Eles são orgânicos, eu preciso injetar dinheiro para que eles performem. Vai ser evento. Ah, legal, vai ser evento. Eu tenho mapeado quais eventos eu vou participar. Eu vou participar nesses eventos como expositor, como palestrante, como visitante, como organizador do evento. No planejamento, eu preciso enxergar isso tudo, exatamente pensando em Q4 eu quero atingir tanto de crescimento. E esse crescimento é para o meu Tier 1. E meu Tier 1 ele vem normalmente de eventos. Então, eu tenho que ter lá em Q2 esses eventos acontecendo, porque se meu Uhum. ciclo de venda é de 30 dias, 60 dias, ele precisa surgir em Q2 para eu trabalhar ele em Q3 e conseguir fechar ele em Q4 conforme eu planejei, né? Então, Uhum. ter essa visão do todo, com que movimentos são necessários para buscar os resultados, é fundamental. Aqui uma pergunta em opinião pessoal aqui, pensando em primeiro semestre que passou mesmo. Onde tu acha que é o maior gargalo assim dos pipelines atuais? É geração de demanda, é enriquecimento, é aquecer esses leads, é fechar a conta em si? Onde tu acha que está o maior gargalo pensando em startups Brasil, né? Nesse Sim. mundo assim de tecnologia. Quando a gente fala nesse cenário B2B, cara, para mim a geração de demanda é o grande gargalo. Acho que aqui a gente tem realmente uma dor muito grande, porque tem um momento de transição. A gente está vivendo um movimento de transição da maneira como se prospecta, Uhum. como se busca clientes, como se engaja, se conecta com o decisor. Hoje tem uma infinidade de startups que é o SDR virtual, SDR por IA, que pode funcionar muito bem. Tem soluções muito boas que realmente automatizam determinadas etapas desse processo de prospecção, mas ao mesmo tempo, às vezes, pasteuriza, que é quase um telemarketing. O que o telemarketing foi lá no início dos anos 2000, está virando essa prospecção. O LinkedIn, que há pouco tempo era um canal de conexão real, decisor com decisor, eu vou Uhum. ter conversas ricas. Hoje é uma feira livre que você não tem uma semana que eu não receba três, quatro Uhum. mensagens olá, e me prospectando que eu bato o olho, eu sei que aquilo é uma SDR, que é uma SDR virtual, que é uma startup feita É por o IA. olá, nome, vírgula, empresa, né? Exatamente. Se bem feito, funciona Uhum. e é bom. Só que é aquele momento de ajustar a melancia na carroceria do caminhão, sabe? Então tem muita gente fazendo de qualquer jeito Uhum. e isso pode afetar diretamente o resultado que se espera, né? E aí pensando em a gente infelizmente, o Brasil não está numa economia muito forte. Eu imagino que o mais comum sejam empresas que não tiveram uma meta batida no primeiro semestre, né? Pensando em replanejamento e
mudar as rédeas para a gente conseguir um segundo semestre melhor. E imagino que estejam dois movimentos mais fáceis, que é chicote no todo mundo, corre mais, trabalha mais, vamos embora, que dá para ir atrás da meta, motivação e às vezes até numa loucura, no desespero. E tem a meta que a gente pensou no ano passado foi mal feita, vamos jogar tudo fora e vamos fazer uma nova meta. Imagino que seja no meio termo disso aí que as pessoas deveriam caminhar, né? Cara, tu trouxe muitos pontos que precisa ser olhado com bastante cuidado. Ótima colocação. Chegou agora. A tua primeira ponderação está 100% certa. A maior parte das empresas não está atingindo o resultado. A gente fez o panorama de inteligência comercial, Uhum. né? Vamos inclusive deixar o QR Code, quem quiser baixar, é gratuito. Tem um estudo que a gente fez com ah, tendências internacionais, então os principais estudos fora do Brasil, os principais estudos no Brasil e um estudo nosso mesmo, entrevistando clientes, mais de 50 empresas entrevistadas. A gente cruzou essas três fontes e o dado que já grita na hora, mais de 70% das empresas não bateram a meta nesse primeiro semestre. Então, se tu não bateu o resultado, fica tranquilo, tu não és o único. Tranquilo não, né? Não dá para ficar tranquilo com um resultado que não veio, mas assim, não é, eu tô fazendo tudo errado. Não, não é isso. Mas o que que eu faço nesse momento? Tu comentou, tem empresa que sim, vai aumentar a pressão sobre o time. Resolve? Não resolve. Talvez tu consiga assim, ter aquela Uhum. melhora da morte que chama, tá? Eu vou lá, consigo tirar um resultado arrancando o couro do pessoal, mas nunca é saudável, não é bom, afeta clima organizacional. Acho que é o pior caminho possível, é tu querer pressionar pessoas para buscar um resultado que não veio. O resultado que não vem, ele é fruto de uma série de decisões que foram tomadas anteriormente, Uhum. né? E pode ser, não é que tenha sido uma decisão errada. É que assim, cara, naquele momento parecia a melhor decisão possível. Só que as coisas foram mudando ao longo do ano e está mudando muito Uhum. rápido. E acabou que aquela decisão que se imaginou lá atrás que seria melhor, não foi. E aí Uhum. não surgiu o efeito que precisava. A gente tem muito cliente que trabalha com tecnologia SaaS e a sensação que a gente tem, olhando os nossos clientes, é que tem um momento de freio, assim, tá, peraí, será que eu não consigo desenvolver isso internamente com uma IA, Uhum. com um Lovable da vida? Ou tem muito SaaS virando commodity, e aí a camada de serviço que vem junto do SaaS é que vai fazer a diferença. Então, tem um momento de retração e às vezes tu fazer a pressão não é o jeito certo, a pressão do teu time, né? Outra situação que eu posso. Cheguei agora e não busquei meu resultado. Ah, então, será que o caminho é encher de lead? Vamos comprar lead, vamos botar um Uhum. monte de lead novo e ver se isso recupera. Frio. Frio pra caramba, e aí eu não olho pro ciclo de venda. Cara, imagina a seguinte cena: tu recebeu um telefonema que vão amigos teus. Ó, cara, a gente tá indo aí, a gente vai ter um compromisso às 2, a gente quer almoçar, tem que ser rápido, porque a gente tem prazo pra chegar lá. A gente já tá meio atrasado. Aí tu pensa, legal, então vou fazer uma macarronada aqui pra galera. Uhum. Só que a tua boca do fogão, ela tá meia boca e demora pra ferver a água. Assim, putz, o pessoal vai chegar daqui a pouco, eu não Uhum. vou. E nesse frio ainda, né? Aí o que que eu faço? Boto mais água na panela. Uhum. Putz, já tava difícil de ferver com aquela quantidade, então eu vou botar mais água ainda, vai ficar mais difícil. Só que Uhum. parece não dá a ilusão de que vai ser mais rápido. E não vai. Talvez o melhor é ir lá na tua geladeira, ver o que que sobrou de ontem, esquentar no micro-ondas, ó, é só pra ir pro compromisso e comer rápido, garantir que tu chegue no horário, esquenta a marmita e tá tudo certo. Botar mais lead numa operação que não tá performando, talvez seja o lead errado que Uhum. entrou e por isso que não virou o jogo. Talvez tu não tenha capacity, não tenha um time dimensionado do tamanho certo, ideal, positivo para poder dar vazão àqueles leads que foram gerados. Então, às vezes, tu gerar mais lead não resolve o teu problema, aumenta ele, né? E estraga qualquer tipo de acompanhamento por relatórios que tu tinha, né? Tu tinha, vamos lá, tinha 50 leads por dia, agora vai começar a ter 200, só que o número o motivo de perda começa a gente se perder, aí dado vira lixo, e aí vira uma coisinha que era uma tomada de decisão que um diretor que tá vendo de cima a baixo, que não entende a operação, ah não, vamos fazer isso aqui, vamos botar mais dinheiro no meta, porque é Sim. isso aqui que vai fazer a gente vender, e aí vira uma cascata de más tomadas de decisão que polui a operação, né? Cara, isso de injetar grana para trazer mais lead, a consequência natural é trazer o lead errado, Uhum. né? Então, sim, tu vai ter lá um pipeline nas fases iniciais cheio de coisa, só que cheio de coisa errada. Então, não adianta tu
comemorar que bateu a meta de geração de MQL, se quando chega lá na hora de validar esse MQL virar um salve, virar um SQL, ele não converte, a tua taxa de conversão vai cair ali no meio do teu funil, né? O topo do funil tá bombando, mas no meio ele trava. Por quê? Porque entrou lead errado. E aí dá essa ilusão assim, cara, a gente tá com a taxa de conversão ruim aqui. Então bota mais lead, bota mais lead, bota mais lead. Não é isso que vai resolver, né? Então, se A olhar... taxa de conversão tende a manter ou diminuir, né? Sim. O que é justamente o que as pessoas não deveriam estar buscando e por achar que mais lead, mais lead, mais lead melhor, acaba acontecendo, né? Se tu tens... Cara, tu pode ter uma entrada menor de leads. Pensa em, sempre que tu traz muito lead, tu vai trazer junto muito serviço que aquele lead vai demandar. Ou tu vai qualificar errado, né? Assim, beleza, eu dobrei o número de leads. O time que eu tenho dá conta de atender esse dobro de oportunidades que eu botei na mesa? Às vezes não dá. Então o que vai acontecer? Pode até ser que eu gerei lead bom, mas eu não tive condições de atender ele no timing. Daí tu sabe, o lead que entra quente, se eu não atendo ele dentro daquela janela de tempo que é o ideal do SLA, ele vai acabar desistindo, buscando uma solução concorrente, indo para o outro lado da rua. Então, saber a hora de trazer, o quanto trazer, em que momento é fundamental. Aham. E aqui partindo para um outro bloco de conversa aqui, nos seus posts, no dia a dia de trabalho, conversando com clientes, eu já escutei muitas vezes a frase de que o pipeline engana, né? E onde tu acha que ele fica mais inchado, assim, onde ele na verdade não é aquele número todo ali, não? Onde tu acha, né, olhando para ele Cara, só, todo? acho que tem dois extremos. O topo e o fundo, eles são complicados. O topo, porque eu posso pegar e, como a gente falou na resposta anterior, injetar uma grana lá no Meta Ads, encher de lead novo, só que lead frio, lead fora do perfil, enfim. Aí eu vou ter uma base poluída na entrada. Mas um outro dado que é onde incha e trava a operação é no fundo do funil, quando tem um monte de oportunidade que já está 3 meses na fase de fechamento e aquela fase não avança nunca, e eu não tenho o próximo passo claro, aí assim, a gente tem que ser ateu para olhar para o funil de vendas, né? Não pode olhar para o funil de vendas com fé. Não, eu acredito que o Roberto vai fechar porque ele falou para mim, tá? Que Ele evidência... parecia animado. Exato. Ele adorou a solução, tá? Mas o Roberto é quem decide? Não, ele é o gerente, quem decide é o diretor, mas o Roberto adorou. Tá, então peraí. A gente não tem uma evidência clara de fechamento aqui. O que seria uma evidência clara de fechamento? Tem um compromisso do cliente, cara, não vou te dar um retorno até dia tal, eu vou trazer o CFO para a reunião, vou mandar agora a minuta de contrato para o jurídico, eu já validei o que era, validei com a parte técnica que a solução de vocês atende aquilo que eu preciso para resolver meu problema. Sem passos claros, vai acontecer aquilo assim, uma dica bem fácil para saber se o teu funil está errado lá no final. Se todas as tuas oportunidades de fechamento, a data prevista é dia 30, é o último dia do mês, a última semana, tudo está para a última semana. Cara, você sabe que esse pipeline está furado. É um forecast furado, que vive na fé, na expectativa de um milagre da Nossa Senhora das Vendas, porque se todo mundo vendesse só no final do mês, cara, beleza, eu tenho 3 semanas de férias, mas não, as vendas elas vão acontecendo ao longo do mês, porque os problemas vão acontecendo, o time dos clientes é diferente. Vai ter cliente que vai ter 60 dias de análise jurídica, eu coloco isso na linha do tempo dentro do meu pipeline, então eu sei se é 60 dias, agora eu estou em junho, cara, vai ser lá para agosto, setembro, começo de setembro, então pode ser que seja na primeira semana de setembro. Eu não vou botar lá para 30 de agosto. Eu vou botar lá para dia 10 de setembro. Então, ter clareza nesses dados. Quando eu não tenho próximo passo claro, decisor mapeado, data de fechamento clara. Data de fechamento é uma coisa que eu noto que tu sempre Eu sou pega no chato pé, pra cacete, né? tarefa. Tem que ter data de fechamento. Tem. Cara, eu sou muito chato com isso. E é um problema super comum. Acho que quando a gente analisa o funil de vendas dos nossos clientes, data de fechamento e motivos de perda são duas coisas muito ricas, que dizem muita coisa e são negligenciadas, né? Então, se o cara não tem data de fechamento, ou para mim, a data de fechamento é campo obrigatório. Se não tem, o cara não consegue avançar. Ele não vai apertar um salvar
no deal se ele não botou uma data de fechamento, claro, após uma proposta enviada, né? Se ele está no início da jornada, eu ainda não tenho como prever a data de fechamento, a não ser que seja por histórico, né? Então, em média, nossos clientes fecham 90 dias. Eu posso projetar para 90 dias, já que ele entrou hoje. Mas, assim, a partir do momento que eu te mandei a proposta, eu tenho que saber qual é a conversão média a partir do envio da proposta. Aí eu não vou aceitar mais que o cara me preencha com. E aí, cada reunião de follow-up que eu faço contigo, tu vai lá e ajusta para 5 dias para frente, 10 dias para frente, para um mês para frente. Mas peraí, evidência clara. O que te diz que essa conta vai fechar no dia 30 de agosto ou não? Precisa envolver algum outro decisor? É dúvida técnica? Vamos levar nosso sales engineer junto para ver e discutir. É integração? É jurídico? Então, são vários fatores aí que impactam nisso, né? E por que tu acha que geralmente os donos não conseguem enxergar isso tudo? Cara, um pouco de distanciamento da operação, da ponta, né? Então, assim, planeja, te entrego aquilo que foi planejado, mas eu não acompanho com clareza o que está sendo feito no dia a dia para garantir que aquele resultado venha. Eu acho que os donos acabam ficando muito conectados com marketing, né? Não no comercial como um todo. Tem esse problema com certeza, né? E aí é quando a gente fala, dentro da consultoria, a gente tem a parte de posicionamento estratégico, né? E tem muita empresa que trabalha o marketing de uma maneira muito institucional. Então eu vou lá, eu vejo, tá, beleza, eu criei minhas campanhas, eu tenho um monte de curtida, eu tive compartilhamento, mas quantos negócios gerou isso? O quão conectado à venda tá o teu negócio? Quando a gente fala, por exemplo, de... Cara, tem um exemplo que eu gosto de usar, que é um exemplo nosso aqui da Dom. Uma estratégia que eu adoro é o Founder-led Growth. Dá resultado, né? É quando o dono, o C-Level, se torna um canal de aquisição. Gera conteúdo autêntico, original, que vai gerar autoridade, e essa autoridade vai impactar outros decisores, e eles vão te buscar a partir daí. Teve um cliente, só que esse cara que vai ser impactado pelo teu conteúdo, não necessariamente ele curte, não necessariamente ele comenta, não necessariamente ele vai ter algum tipo de engajamento que se esperaria numa rede social, mas ele está acompanhando, ele está lendo. Teve um caso no ano passado, no Dia dos Pais, eu estava gerando conteúdo com frequência e eu fiz um post que não tinha nada a ver com o negócio. O post falava assim, se você Eu gosto desse post. você tem o número do pediatra no seu telefone celular, sabe qual é a professora favorita do seu filho? Qual é o desenho que ele mais gosta? Qual é a comida preferida do teu filho? Então, há uma série de perguntas dessa natureza. Ele fala, se você respondeu sim para todas as perguntas acima, feliz Dia dos Pais. Se você não respondeu, é melhor voltar atrás e pensar um pouquinho como estão tuas prioridades. Um post que não falava de trabalho. Nisso, teve um CEO numa empresa lá de Indaiatuba que me mandou uma mensagem e falou assim, Davi, quero te dizer que eu acompanho todos os teus conteúdos, mas esse que tu fala que eu percebi que eu não tinha o telefone do pediatra do meu filho, cara, me fez repensar. E aí, conversa vai, conversa veio, fechou um treinamento, a gente fez 2 ciclos de treinamento, uma convenção de vendas com eles lá em Indaiatuba, mas isso surgiu porque ele já vinha acompanhando o meu conteúdo. Só que era um conteúdo voltado para o meu ICP, que é um decisor, que é o C-Level, a pessoa que sabe qual é a dor. E aí, eventualmente, um conteúdo que não tem nada a ver, que é um conteúdo que eu vou falar sobre Dia dos Pais, aquilo foi o gatilho para ele pegar e puxar uma conversa comigo, né? Não estou falando aqui que tu tem que falar sobre aleatoriedades e coisas que não tem a ver. Tu tem que falar com o negócio. Aquilo só impactou porque havia uma construção anterior, né? Então, conectar o marketing, né, o C-Level, voltando para a tua pergunta, o C-Level precisa conectar o marketing com o negócio. A tua comunicação, cada movimento da tua empresa tem que pensar, tá, como que isso vai me ajudar a vender? Tudo é venda no final das contas. Se não me ajuda a vender, tem alguma coisa errada aqui, né? E às vezes o C-Level se distancia porque não acompanha a operação no dia a dia e porque está mais preocupado com visibilidade do que com resultado. Aham. Então vou criar um exemplo aqui. Eu sou um dono, estou escutando aqui de uma startup de tecnologia. H1 não foi tão bom assim, a gente está pensando em H2. Acabei de escutar o Davi e o Beto falando que, na verdade, investir em só mais lead, mais lead, mais lead, talvez não seja o melhor caminho. Mas qual que é o melhor caminho? Onde é que eu tenho que olhar? Boa, boa. Não é só falar o problema, né? Vamos dar uma luz aqui nesse túnel. Tem algumas possibilidades. Eu não quero dizer que gerar leads não seja bom, né? É bom, sem sombra de dúvidas. Trazer leads novos sempre é bom, sempre é importante. Agora, em que momento que a gente
acelera mais uma atuação, uma ação ou outra, né? O gerar lead, ele vai ser bom assim, eu vou planejar meu 2027. Cara, eu tenho que começar a preparar meu pipeline para janeiro, fevereiro, março. Então eu tenho que ter sempre antecedência. Meu ciclo de venda é de 90 dias, eu tenho que preparar esse pipeline 90 dias antes, para ter o tempo de negociação e tudo mais. Mas precisando de uma ação imediata, agora, para ontem, porque o meu resultado do primeiro semestre não foi bom, primeiro lugar que eu olho, base. Eu tenho que olhar para a minha base de clientes e saber o que eu consigo extrair dali. Então, vamos botar 3 frentes, tá? Base, pipeline e ticket. Né? O que eu consigo mexer no meu preço, como que eu vou tratar meu pipeline, minha base, e como que eu vou, meu pipeline de oportunidades abertas, e como que eu vou trabalhar minha base. Passando um por um. Por que base? Cara, essa é uma das coisas mais negligenciadas que tem nas empresas. Às vezes eu quero crescer 10%. A minha meta de crescimento de um ano para o outro é 10%. Se eu só trabalhasse a minha base bem, eu cresceria 12%. Uhum. Então, sem contar novos. Porque a base, às vezes, vamos supor, tá? Eu tenho uma solução que tem 15 features, 15 possibilidades de solução, de negócio. O meu cliente está usando 8 delas. Tem outras 7 que ele nem olhou ainda. Só que ele precisa também. Mas ninguém falou que a minha solução tem. Uhum. E aí ele vai e contrata uma segunda solução para resolver aquela dor que eu poderia estar resolvendo. Por que isso acontece? Porque o meu CS está atuando como suporte de luxo, não como um consultor de sucesso de fato. De olhar assim, tá, como que tá a tua experiência? O que que tu tá utilizando? Eu acho que isso é muito raro. Raríssimo. Eu que faço operação do CRM de todas as nossas consultorias, e eu acho que, mesmo mexendo em grandes, HubSpot e tudo mais, eu acho que eu nunca tive esse tipo de CS ativo que é o ideal, né? Que Cara, vocês estão utilizando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu tive alguns tipos de reuniões que, poderia utilizar isso aqui, você sabia que existe, e, pô, eu já deveria ter sabendo, sabe? Eu estou utilizando todo dia. Eu acho que é um grande pulo do gato, assim. tá coberto de razão assim. Pouquíssimas empresas trabalham CS do jeito que o CS deve ser trabalhado. Cara, 99% é um suporte de luxo. Uhum, Eu tenho 2 experiências muito positivas com CS que eu posso falar. Cara, isso é CS. MeTime. A MeTime, na época que trabalhava na Lynx ainda, a gente contratou a MeTime para lá. Aí tinha a CS, que era a Carol. Ela fazia, antes das reuniões de follow que nós tínhamos, ela estudava como eu estava utilizando e ela já vinha para mim com relatórios. Só, Davi, eu percebi que do teu time, a gente trabalhava com 8 verticais. Cara, o teu time de food tá mandando bem, teu time de shopping tá mandando muito bem. Eu percebi que aqui em Pharma tem oportunidade de melhoria, porque se tu compara o indicativo de uma com o outro, a quantidade de atividades realizadas, registro, tu percebe que o volume de pipeline é parecido, mas de atividades está baixo, por isso que o resultado dela é inferior. Ela trazia o insight. E mais do que isso, ela já trazia sugestão. Ó, para essa aqui de Pharma, o que eu recomendo? Faz um treinamento com ela, manda ela fazer roleplay com a de shopping. uhum. Porque pega a boa prática daqui, faz qualquer. Então, isso é sucesso do cliente mesmo. E aí ela trazia já o insight, cara, nós temos uma ferramenta aqui dentro da MeTime que está disponível para ti, só que tu não está utilizando. Testa fazer isso que tu vai ver como isso pode contribuir com o trabalho dela. Isso é CS. Outro caso que a gente teve aí já aqui na Dom. Nós somos clientes do Pipe Lovers Uhum. e tem trilhas de capacitação maravilhosas lá. Tem 1 milhão. Eu quero saber sobre CS, sobre canais, sobre liderança, tem um monte. E teve um determinado momento que eu estava com dificuldade de operar, eu enquanto gestor lá do contrato, e eu pensei em cancelar. E liguei para a CS, e na hora que eu fui falar com ela assim, Davi, a gente tinha uma reunião agendada para falar disso, do possível cancelamento. Eu olhei aqui a tua utilização, eu vi que tem tantas pessoas do teu time de vendas dentro da nossa plataforma, vi qual é o perfil de cada uma, eu tracei aqui um plano, um PDI para cada uma delas. Uhum. Então, ó, essa é a trilha de conteúdo que tu vai recomendar para Maju, essa para o Vitor, essa para o Roberto, essa para ti. E assim, ela trouxe. Isso é CS. Uhum. Ali eu enxergo o valor na ferramenta, porque, cara, é super comum, a ferramenta tem valor, tu vai utilizar, ela vai te ajudar, mas, cara, a gente sabe o que que é. Tu coordena toda a nossa parte de tecnologia, tem um monte de projeto na tua mão, tu não tem Uhum. tempo para parar e evitar. Agora, como que eu vou desenhar a trilha de desenvolvimento do Lucas, que é do meu time? Uhum. Se alguém chega e te entrega essa trilha pronta, cara, é teu braço direito na parte de Sim. desenvolvimento de pessoas, né? Então,
CS ativo, cara, vai fazer com que a tua base performe financeiramente. Que aí eu posso pensar assim, pô, legal, a MeTime me trouxe essa solução e ela fala, e agora a gente tem essa outra ferramenta aqui que tu pode contratar também. Upsell, como cross-sell, né? Então, olha para tua base, vê se tu está trabalhando ela com sucesso, com olho no sucesso e não só com olho na manutenção, né? Uma coisa é tu só manter, outra coisa é tu surpreender positivamente. Então, primeira parte ali é a base. Segundo, pipeline, que é o que a gente conversou até na resposta anterior. Olha lá para a data de fechamento. Vê se aquilo não está inchado, não está mascarado. Vê se o teu vendedor não está olhando aquilo por fé, porque gosta, porque é brother do cara e não quer tirar do pipeline. Cara, esquece, vai tomar cerveja com o teu brother, mas para ter no teu pipeline tem que ser cliente com potencial de fechamento. E o outro é ticket, né? Entender assim, onde que eu consigo... Tem muito cliente que está contigo há bastante tempo, já teve um monte de melhoria naquilo que tu oferece e nunca foi reajustado. E aí tu fica com, meu Deus, mas será? Cara, quando tu mostra percepção de valor na entrega, ó, eu vou te... Tu já tá consumindo tanto a mais, tu já tá tendo isso, eu consigo mostrar o ROI, o que que a tua operação evoluiu, mas a gente continua cobrando lá no dia zero. Quando tu tinhas muito menos entregas, muito menos coisas, então a gente precisa fazer o reajuste. Cara, se tu comprova o ROI, o cliente não vai se opor porque ele sabe que vale a pena, que tu tá dando resultado. Então, um caminho, olhar para a tua base e ver que cliente que precisa ser reajustado, aqui tu melhora a receita, olhar para o teu pipeline e ver o que tem informação distorcida que tu precisa corrigir para garantir previsibilidade naquilo que tu vai fechar, e olhar para a tua base para ver onde tem oportunidade de upsell, cross-sell, fazer sucesso do cliente de verdade, e não só um suporte de luxo. Na hora que o cara ameaça cancelar, aí tu vai, não, peraí que o meu sucesso vai falar contigo. Isso não é sucesso, cara, isso é bombeiro. Sucesso, tu se antecipa e leva pro cara uma ideia, um insight, uma solução que ele não estava prevendo, né? E pensando justamente no pipeline, que muitas vezes ele tá, assim, parece estar congelado, né? Vai de reunião em reunião, a gente tá falando a mesma coisa, nada avança, nada traz para trás, nada dá perdido, nada dá ganho. Onde tu acha que é muito comum as pessoas tratarem como perdido e na verdade não, tem um suco bom naquela uva ali. Vendedor tem medo de cliente difícil, né? Então vem, às vezes o cara que coloca muita objeção, que às vezes pode ser até meio arredio, meio grosseiro em alguns casos. Cara, objeção não é um mau sinal. Quando o cliente coloca uma objeção, ele tá falando assim, ó, me convence. Ele não te diz assim, ó, não quero mais. Eu falo, cara, achei que tá caro. Assim, ó, ele não falou que a tua solução é ruim. Ele falou que achou que tá caro. Então, talvez falte demonstrar mais valor. Mostrar, cara, como é que aquele caro vai ser recuperado? Em quanto tempo o ROI vem? Por que que vale a pena investir um pouco a mais na tua solução, não na do outro? Então, é mostrar para ele que a minha ferramenta entrega coisas que a do concorrente não entrega. Um cliente ou um funil travado, né? Esse que, pô, não tá avançando, não tá. Às vezes tu tá conversando com a pessoa errada. Então, eu entender assim, eu tô lá conversando com o Davi, mas o Davi não é de tecnologia, esse cara é o Roberto. Se eu quero levar uma solução de tecnologia para Dom, cara, é o Roberto que vai decidir. É ele que entende as integrações, o que que já existe dentro da base do stack tecnológico da Dom. Então, é o Roberto que vai ter essa conversa. Então, eu percebo assim, muito vendedor com medo da conversa difícil, com medo de ser confrontado, com medo de falar assim, tá, mas como é que tu me comprova que tu vai me entregar isso que tu tá falando? Ah, a gente vai fazer uma revisão em 3 meses do teu pipeline, vamos entender, vamos te dizer qual é a tua alavanca para tu recuperar o resultado do primeiro semestre. Tá, baseado em que eu vou acreditar nisso? Não, a gente tem uma metodologia, a gente tem um sistema próprio que a gente consegue olhar, fazer um raio-x da tua operação e com base nisso traçar os planos de ação. Então, um pipeline truncado pode ser só falta de disposição para uma conversa difícil. Aqui uma dica rápida assim pro os vendedores de plantão que estão nos assistindo. Como é que reativa um deal que tá frio sem mostrar que eu tô com medo, tô desesperado nesse fim de ano? Ótimo, ótimo. É, a gente não vai falar com o cliente no modo oi sumido. E aí, né? E tem muita gente que faz isso. O deal tá lá parado há 3 meses, já deveria ter fechado e não avançou. Aí eu entro em contato com ele falando, e aí, cara, tem alguma posição naquela nossa proposta? Cara, isso dificilmente vai surtir efeito. A conversa de reabertura, ela precisa entregar algo. Ela precisa comunicar algo diferente.
Fala assim, ó, Roberto, a gente estava conversando há 2 meses atrás sobre a tua operação e nós fizemos aqui um estudo, Panorama de Inteligência, que acho que tem várias dúvidas que tu tinhas, a gente conseguiu responder aqui com uma leitura de mercado. Vou te mandar esse estudo, tudo bem? Eu estou abrindo a conversa, te oferecendo algo, depois eu posso retomar para conversar. Deu uma lida lá no estudo. E aí, cara, o que que tu achou? Viu que faz sentido? Então, para tua operação a gente pensou em desenhar dessa maneira. Tu oferece algo, ou comunicar alguma feature que tu não tinhas e agora tu tens. Uhum. É, sempre o- a gente não vai retomar uma conversa necessariamente falando assim, ó, tu não fechou naquele mês e agora a gente está com uma promoção de desconto de 50% para quem fechar agora. Assim, peraí, era 100, agora tu quer Aham. fechar por 50, então não era 100 lá atrás. Já podia ter sido 50 lá. Ou tu tá com a corda no pescoço e eu não quero contratar ninguém com a corda no pescoço. Porque Uhum. esse cara talvez já esteja no fim da vida, só quer, né? Então, abrir a conversa, reabrir ela com oferta de algo concreto que possa melhorar e evoluir a operação do cliente. Uhum. Um algo novo, né? Um fato novo. Aham. E outra das dicas de vendas rápidas é onde dá para subir o ticket sem necessariamente perder o negócio, né? Assim, tu entra na Centauro, tu quer jogar uma peladinha uma vez por semana, tu vai comprar a chuteira de 100, R$ 200. Não adianta nada o cara ficar tentando me vender a nova chuteira do Neymar que custa R$ 2.000. Calma lá também, né? Não é só o preço que vai. Sim, O cara sabe que eu vou comprar, mas precisa me jogar dinheiro lá em cima. sim. Aqui tem várias maneiras de conduzir esse negócio. O teu exemplo é legal porque assim, tá, eu não vou vender a chuteira da Nike que custa R$ 2.000. É a peladinha de quarta-feira, Uhum, a de R$ 100 resolve. Mas talvez tu também precise do meião. uhum, E aí eu amplio o meu ticket, não oferecendo o top de linha que não vai ser útil para ti nesse momento. É muito importante entender assim, a pessoa do outro lado da mesa, ela precisa comprar, ela quer. Tu tem que convencer que tu é a pessoa certa a vender aquilo para ela. Né? Acho que esse é o desafio. Tem muito vendedor que tem medo de vender achando que está incomodando, mas não, a pessoa precisa comprar. Quando tu vai vender um CRM, aquela empresa precisa no CRM, ela precisa organizar as oportunidades que ela está negociando. Agora tu tem que mostrar se o meu CRM é melhor do que o teu. Então, por que que eu vou optar pelo HubSpot, pelo Salesforce, pelo Mosquite, pelo Pipedrive? Qual é o CRM mais adequado para o meu perfil de operação? Ter argumento para isso que é fundamental. E aí eu posso começar assim com produto de entrada. Só que se eu te fidelizo, eu faço trabalho de sucesso, eu posso falar, beleza, o Roberto comprou aqui a chuteira e o meião. Eu peguei o contato do Roberto. E aí, Roberto, como que tá? E o futebol tá evoluindo? Como que tá? Também, ó, uhum, a gente tá aqui agora com a promoção de caneleiras. aham. Eu tenho um calção que entrou aqui na promoção. Ou às vezes até é a chuteira com amortecedor, né? É, tu É só um. começou. Cara, é super comum, né? E acho que pra tudo. Quando tu começa em algo, tu Uhum, começa com o mais simples. Exemplo aqui da chuteira, mas pode ser, vamos pensar, eu quero aprender um instrumento. Eu quero aprender a tocar violão. Cara, eu vou pegar o violão mais barato para começar. Cara, depois que eu comecei a tocar e aprendi lá, agora tô tocando bossa nova. Se eu vou na loja e toco com um violão melhor, assim, puta, eu vejo a diferença do som, do braço, fica mais confortável tocar. Aí tu vai evoluindo porque tu evolui enquanto operação. Vale para um CRM. Eu uhum, começo com um CRM de entrada porque ele vai me atender. Eu começo com uma planilha. Da uhum. planilha eu vou para um CRM que eu desenvolvi no Lovable, desse eu mudo para o Zorro, do Zorro eu posso chegar um dia no HubSpot, enfim, eu posso ir evoluindo de acordo com a minha evolução técnica também, né? O caso da chuteira, o caso do Uhum. CRM. Eles. E eu acho que é muito talvez um plano de negócios de empresas, além de criarem ecossistemas que a gente já vem acompanhando, tem o Confluence, é mesmo ecossistema do Trello, que é do mesmo ecossistema de Tananã, e vira tudo uma grande empresa com design parecido, o CS é o mesmo, fica tudo mais fácil ali dentro. Eu acho que um novo modelo de negócio é os SaaS serem enxutos o suficiente para serem ou de graça ou bem baratos para empresas pequenas conseguirem contratar e eles irem crescendo com a empresa, né? Sim, Então a empresa começa, às vezes até pré-seed, consegue assinar um free tier de qualquer coisa, e aí começa a ter um cliente ou outro, começa a ter um CRM, e ele ir evoluindo junto com a empresa é muito importante, porque todo mundo sabe a dor de cabeça que é de trocar de ferramenta, seja lá qualquer, né? com certeza. Essa ideia de janela de evolução, de jornada, ela é muito legal. O Zorro CRM é um exemplo claro. Não somos patrocinados pelo Zorro, mas Zorro fique à vontade, caso queira. O Zorro tem o Begin, que é o CRM de entrada.
Eu posso contratar gratuitamente um módulo super básico para uma licença e eu posso contratar um módulo depois um pouco mais robusto, eu vou evoluindo, aí depois entra soluções de marketing, RD Station igual. A RD tem soluções e começou só como uma plataforma de marketing para agências de marketing, para geração, para engajamento de clientes. Hoje tem CRM, tem o Exact, que era o Exact Sales, tá? Foi incorporado pela RD. Então, hoje é uma solução super completa que eu posso, com o WhatsApp, automatizar minhas vendas e faço registro no CRM dentro do RD Station, mas ele acompanha essa lógica de jornada. Tu não precisa começar com tudo. Começa com o que faz sentido para ti hoje, mas eu tenho o pacote de solução completa. Quando tu crescer, eu vou estar contigo aqui do início ao fim. Se a gente traz para nossa realidade da Dom, nós trabalhamos com 5 inteligências na nossa consultoria, né? Tem a inteligência de mercado, inteligência de negócio, a inteligência operacional, posicionamento estratégico, inteligência de dados. Quando a gente faz o diagnóstico, a gente consegue mapear as 5 frentes, o que pode ser feito para melhorar a operação da pessoa. Mas, cara, vamos priorizar isso, porque não tem um orçamento para fazer uma consultoria completa, um plano de ação completo. Beleza, vamos começar então pela parte de dados, para arrumar os teus dados, para automatizar, pra botar o CRM certo na tua mesa, na tua operação. Ajustou isso? Então, beleza, agora vamos para a parte operacional. Qual é a tua modelagem aqui? Vamos para inbound, outbound, vamos para teu pitch de vendas está correto, vamos treinar teu time, vamos agora para inteligência de negócio. Cara, então, vamos olhar o teu tamanho de mercado, TAM, SAM, SOM, o teu ICP está correto, a arquitetura do teu funil de vendas, e aí tu vai evoluindo de acordo com a evolução do próprio cliente, né? Bom, a gente pensando que vai entrar em Q3, que a gente tem que criar um plano, né? Que a gente não pode, que a gente tinha conversado mais cedo, a gente não pode só achar que berrar com todo mundo vai resolver, ou que jogar tudo fora vai resolver também, né? Parece contraintuitivo, mas é o que acaba muitas vezes acontecendo, ou um ou outro, né? Então a gente vai pensar que a gente vai reformular um plano que já existe. O que em 90 dias, em 3 meses, tem que ter nesse plano para ser ele fácil de executar e principalmente fácil de monitorar, para ver se ele está sendo executado da maneira certa e se a gente tem que ajustar algum ponto da rota. Legal, cara. Primeiro de tudo de fato, a gente não vai zerar o jogo. Planejei, não deu certo, joga fora o planejamento, vamos planejar tudo de novo. Não. Se o teu planejamento foi feito de uma maneira coerente, que tu olhou, beleza, esse número aqui eu quero buscar, mas por N razões acabou não acontecendo, não performando como se esperava, não é para jogar tudo fora. É para olhar o que aconteceu, olhar assim, com vontade de enxergar o erro. Não olhar assim com medo de, sabe, tipo, quem Abrir a fatura do cartão, né? o cara gastou demais, eu prefiro não olhar a fatura do cartão do que admitir que eu comi mais iFood do que deveria. Não, cara, beleza, então eu errei aqui no mês passado, agora eu vou comer menos iFood, vou comprar pão e fazer sanduíche em casa ao invés de comprar hambúrguer. Olhar para a tua operação, primeiro passo então para ser, tá, o que eu faço então para começar a Q3 do jeito certo? Olha o gap primeiro. O que tu planejou, o que tu realizou. Aqui é o principal ponto. Então, primeiro em números gerais. Tá? A minha empresa tinha que ter vendido 100 e vendeu 80. Onde aconteceu? Onde foi parar aqueles 20? Pode ser que tu descubras que tu tinha dimensionado errado a tua meta. Assim, tudo que tu tinhas de pipeline forte, olhando para as tuas taxas de conversão, tu realizou corretamente. Só que o que faltou foi realmente lá atrás, tu tinhas que ter mais demanda para poder garantir os 100 que tu querias, que era o teu objetivo. Que eu imagino que seja a maioria dos casos, né? Justamente que a gente tinha comentado mais cedo que o grande problema acaba sendo a geração de demanda mesmo. Sim, sim. Pessoal, olha para o teu gap, entende em números gerais, depois tu vai descendo esse gap. Tá? Se é geração de demanda, eu posso entender que talvez tenha sido alguma ineficiência do time de marketing ou o time de pré-vendas não qualificou tudo que poderia, porque eu posso enxergar que eu tinha demanda suficiente, mas eu não tinha headcount suficiente. O volume de leads que eu tinha para ser trabalhado pelos meus SDRs exigiam que eu tivesse 4, 5 SDRs. Eu tenho 2. Naturalmente, eles vão qualificar com menos qualidade, porque eles precisam ter velocidade para que é um volume muito grande. Então eu acabo deixando passar muita coisa que se eu tivesse um pouco mais de trabalho, mais de dedicação, eu conseguiria qualificar do jeito certo e passar na quantidade certa dali para frente. Então, olha para o teu gap de headcount, aqui eu dei o exemplo de pré-vendas, pode ser que tenha acontecido em vendas. Assim, o pré-vendas passou, mas eu tinha um vendedor para 3 pré-vendas, então ele recebia um volume grande, não dava vazão, não fazia follow-up,
a oportunidade esfriava, perdia o negócio, porque ele não fez o follow-up no momento que deveria ter sido feito. É super comum, cara, a gente olhar, cara, não tô vendendo, tu olha pro pipeline, tem lá um monte de oportunidades que estão na fase de negociação que faz um mês que não recebe nenhum follow-up. Não vai virar mesmo, né? Uhum. E a gente pensando até numa maneira de, justamente na segunda parte da pergunta, que é o fácil de monitorar, né? É o que a gente encontra ser mais comum até, é fazer reunião de time comercial sendo uma reunião de reporte, né? Essa semana o marketing teve 10 leads novos, o, o pré-vendas marcou esse tanto número de reunião, o venda vendeu tantas vendas, todo mundo aperta as mãos e vamos seguir a semana, sabe? Não é isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, o errado eu pensei em fazer isso, isso e isso. E é o que eu tinha planejado a semana passada para corrigir o que deu errado semana passada. Deu certo, deu errado, o que que eu tenho que fazer? Uhum. Tomada de decisão, né? Não um reporte, que o reporte o CEO consegue olhar no CRM. Isso é fundamental. As reuniões, os ritos, eles costumam acontecer de uma maneira muito mais para ler relatório do que para tomar decisão, né? Então, cada vez que eu sento para olhar o número, na verdade, aquele número já poderia ter sido olhado anteriormente, porque é um número que está num dashboard, num relatório específico. Na hora que eu sento para conversar contigo, é que decisão a gente toma a partir daquilo, né? Tem o caso da Amazon, né, que o Jeff Bezos, nas reuniões com as lideranças, os 15 minutos iniciais tem impresso lá os números, as informações para que as pessoas leiam. E ó, daqui para frente a gente não vai ler slide, não vai ver nada. A gente vai discutir ações. Uhum. Que movimento vai fazer? E é bem importante sim, tá? Eu vi que o meu número está 30% abaixo, 15% abaixo. Por quê? Cadê a causa disso? Ah, a geração de demanda está 30% abaixo. Então, isso naturalmente cascationa. Ou está 60% abaixo quando aplica as taxas de conversão. Chegou lá, a minha venda está 15% abaixo. O que a gente pode fazer para mudar então essa geração de demanda? Que outra ação pode ser feita para eu poder recuperar esse gap? Aí eu determino lá 3 ações possíveis. Quem é o responsável por ela? O Roberto é por essas 2, o Davi é por essa terceira. Ok, então na reunião, na sprint daqui 15 dias, a gente revisita as 2 que ficaram na mão do Roberto, aquela que ficou na mão do Davi, e vamos ver o que funcionou, o que não funcionou e por quê. Tem o prazo, tem o responsável e tem a ação que vai ser feita. Quando chega lá na reunião de feedback desse alinhamento, ó, das 2 ações do Beto, uma ficou 100%, uma não funcionou e a do Davi ficou a 60%. Então tá, por que ficou 60%? Ah, que o Davi tinha que ter feito determinados ritos lá, determinados movimentos e acabou não fazendo. Opa, então aqui é um problema do Davi. Então a gente tem que trabalhar no headcount. Quando eu falo isso, não é demitir o Davi, é entender por que não fez. Estava sobrecarregado, não ficou claro o que precisa ser feito, que isso é muito comum, assim, a falta de clareza na comunicação. Só, cara, eu quero que tu pegue esta caneca e leve até a cozinha. Se eu faço, ó, cara, eu quero que tu pegue essa caneca e leve para lá. Cara, lá não é específico. Uhum. Lá tu pode levar pro banheiro, pra sala, assim, tá, mas por que tu não deixou na cozinha? Tu falou que era para lá. Você tá, mas tu lá, eu era lá. Você tá, mas tu só falou lá. Então, ser específico aqui, ó, essa é a atuação e esse é o resultado que eu espero, esses são os recursos disponíveis. Tá claro, precisa de algum apoio. Se no meio do caminho tu entendeu que não foi suficiente, me chama. Não espera dar errado para falar, que é outro erro bastante comum, né? As pessoas só esperam quando a casa cai, é que eu tive problema lá no meio do caminho. Cara, por que não falou antes? Uhum. Tem uma empresa, uma estrutura que pode te ajudar a te apoiar nisso, né? E nessa corrida pro final do ano, que muitas vezes não deu certo, eu tenho que correr atrás, querendo ou não, né? Todo mundo aqui tá aqui para fazer o jogo virar. E por que que muitas vezes não é o faturamento que é o indicador chave que tu acompanha nessa corrida pro final do ano? Cara, porque o faturamento é um indicador final, né? Quando eu olho para o faturamento, se ele deu certo ou não, eu não tenho mais como corrigir. Ele já aconteceu. Então, se eu olho para faturamento, eu estou olhando para um indicador morto já. Pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Eu tenho que olhar para aquilo que provoca o faturamento. Então, pode ser o volume de leads, pode ser o número de headcounts, pode ser uma oferta que não está bem desenhada. Às vezes eu estou vendendo bem, mas o meu churn está alto. Por quê? Porque eu não tenho um sucesso que vai lá e ensina o cliente a usar. Aí ele contrata, não vê valor,
porque aquilo não está gerando nada de positivo. Ele tinha expectativa de contratei Pipe Lovers, quero preparar meu time, mas eu não consigo parar para ir lá escolher a trilha ideal para o meu time. E aí, como eu não fiz isso, não vi valor, pô, tô pagando, ninguém tá usando, vou cancelar. Agora, se tem alguém lá da área de sucesso que viu minha operação, viu que eu não tô usando, parametriza de acordo com o meu perfil, e, ó, tá aqui, Davi, essa é a trilha certa pro teu time, pro teu vendedor, pro teu SDR, pro teu líder. Aí, opa, aqui eu vi valor. Então, olhar o faturamento, tu olhou uma história que já passou. Agora, quando eu olho para as ações para chegar no faturamento, então é olhar antes daquilo. Então, se eu tenho uma meta trimestral, eu não vou esperar lá o final do terceiro mês para olhar. Eu tenho que olhar no primeiro mês, no segundo mês, no 45 dias. Tô bem, tô dentro, tô fora, para ter tempo de reação. Senão aí, eu olhei só para o faturamento, pode ser tarde demais. E como não cair na armadilha de tentar salvar o 26 e ferrar o 27? Ótima pergunta. Às vezes, cacuete assim na hora do desespero, né? Dá desconto. Uhum. Cara, eu vou lá e corto pela metade do meu preço, pega o lead que está projetado. Quando eu olho no meu pipeline, ele está corretamente previsto para 2027. Vamos supor uma venda enterprise, que leva 6 meses, um ano às vezes. Ele está projetado para fevereiro. Aí no desespero de fechar 2026, cara, dá 80% de desconto e traz ele agora. Beleza, o número vai aparecer lá, ó, trouxemos mais uma logo, trouxemos mais um Uhum. cliente, que legal. Só que com a margem totalmente sacrificada. Então aquele cliente não vai se pagar, a operação vai ficar onerada. Eu vou ter um custo de servir o cliente muito alto e não vou conseguir. Posso bater um número, lá vai aparecer de faturamento, mas quando eu olho o custo para atender aquele cliente é muito alto, a minha margem ficou corroída. É, e aí é que eu comprometo o ano seguinte, né? Então eu preciso garantir o hoje sem sacrificar o amanhã. Ou caso eu tô com o meu pipeline cheio do que eu fiz no trimestre passado, mas eu agora não estou trabalhando nada para o trimestre seguinte. Então eu estou comprometendo lá na frente para antecipar aquela demanda e para garantir o número hoje, né? Acho que tem muito a ver até com esporte de modo geral, né? Pra gente não olhar só quanto foi o resultado, né? A gente fala muito aqui, estamos em época de Copa, né? É muito mais sobre estar jogando bem, estar fazendo boas tomadas de decisões, criando gol, por exemplo, e do que necessariamente ganhar do Haiti 3-0 jogando feio, que não foi o caso, né? Mas Sim, é muito mais o jeito que faz, a estrutura que está por trás, que vem no final o gol ou as vendas, do que necessariamente fazer o gol de qualquer jeito para. O que muito clássico que a gente acompanha muito é pagar a comissão para o vendedor e no final, daqui a 3 meses, deu churn, né? Daqui a pouco sim, essas comissões estão ficando caras, né? O que é para ser a melhor coisa da exato, tua empresa, que é a comissão de vendedor, vira o teu pesadelo, né? exato. E é engraçado como às vezes dá o remédio errado para dor, né? Então tem empresas que, bom, falar na primeira parte da tua fala, depois a gente chega na comissão. Cara, o processo, fazer as coisas do jeito certo, deve ser mandatório. Se eu faço do jeito certo, se eu tenho clareza de que fazendo A, B, C, eu vou chegar em D, pode ser que eu não chegue no prazo que eu gostaria, mas eu vou chegar porque eu estou fazendo. Então, assim, é normal não bater meta um mês ou outro. É do jogo, ninguém bate a meta o tempo todo. Se tu tá batendo a meta o tempo todo, a tua meta tá dimensionada errada. Tu Uhum. subdimensionou para ficar bem na foto. Porque vai ter um mês que o teu concorrente vai ser mais eficiente, vai ter um mês que o teu melhor vendedor vai ficar doente e vai afetar a tua operação, vai ter um mês que vai ter uma mudança na tributação. Cara, a gente tem clientes da área florestal. Estavam bombando, tudo indo super bem, até que veio um tarifaço dos Estados Unidos. Tu não tem controle sobre o humor do Trump. Não tem como prever. Só que isso afeta todo um segmento, todo um nicho do mercado que foi sensivelmente impactado. Ao ser impactado, impacta o nosso cliente. Ao impactar o nosso cliente, nos impacta. Então é normal que tenha esse imponderável que vai acontecer. Agora, se eu estou fazendo os processos bem feitos, do jeito correto, eu vou ter muito mais solidez para recuperar aquilo que eu perdi naquele momento. Então, assim, na hora que as coisas se equilibrarem, eu tô com a casa arrumada, então é mais fácil de eu ir lá e conquistar. E aí, quando falou da comissão, esse é um ponto interessante, né? Alguns erros, não é nem muito a pauta, mas acho que vale a gente falar. Quando se fala em política de comissionamento, tem empresa que é empolgada, que é emocionada, e fala assim: vendeu, eu já pago na entrada. Eu nem recebi do cliente, mas eu já paguei a comissão. Fala isso para tentar, para ser até diferencial na hora de contratar um bom vendedor e tudo mais.
Só que isso é um risco muito grande para o caixa da empresa. Então eu posso pagar, só que o cliente não pagou no faturamento. Então eu já paguei antecipado, eu fico com um buraco no meu caixa, porque eu tirei receita de outro lugar para pagar aquele comissionamento. E a receita que vai entrar do cliente, que seria o originador do comissionamento, não veio. Então eu me prejudico. Então, primeira coisa, né, eu vou pagar a comissão de acordo com o que eu recebo a comissão. Não sei se eu tenho um caixa folgado, eu quero usar isso como diferencial, beleza. Mas não é muito saudável. Outra coisa eu atrelo só o pagamento e não a permanência. Então, é comum empresas mais saudáveis falar, cara, eu vou te pagar 50% da tua comissão no ato do primeiro pagamento, 25% daqui 60 dias e os outros 25% quando o cliente completar 6 meses, por exemplo. Que aí eu sei que a minha janela de churn, eu sei que a venda foi bem feita, né? Senão pode ficar vulnerável de um vendedor que empurra tudo quanto é tipo de cliente que está fora do teu perfil para ganhar comissão, mas o cara cancela 30 dias depois. É aquele buraco que tu falou. Aham. Aí tem empresa que tenta compensar esse gap colocando teto de comissionamento. Então, não, aqui o máximo Aham. que um vendedor consegue ganhar é 100. Cara, é tiro no pé. Tu quer vendedor bom? Não tem teto. Ou seja, tu pode ter um piso, mas vendedor bom vendeu. Se o teu cálculo, teu pricing tá bem calculado, quanto mais ele ganhar, mais a tua empresa está ganhando. E pode ser, isso às vezes dá um choque, porque chega um determinado momento que o teu vendedor está ganhando mais do que o CEO. Uhum. Porque naquele mês ele fechou a Unilever, a PepsiCo, fechou um cliente gigante, ganhou um baita no comissionamento. Ele pensou, opa, tô pagando demais, vou botar um teto. Não, cara, paga Uhum. mesmo, porque se ele tá pagando é que ele trouxe uma receita muito grande. E aí se respeita aquela janela do churn. Cara, ficou tantos meses, cara, ele merece. Ele Uhum. merece ganhar porque ele trouxe uma receita saudável com o LTV dentro do nosso LTV. Então, paga bem que o cara fique rico, troca de carro todo ano, vai pra Disney com a família, tá tudo certo. Aham. E aqui, se encaminhando para o final desse papo que passou bem rápido, dono tá vendo esse episódio, aqui três dicas rápidas que muitas vezes está no desespero do que coisas, bons caminhos, três bons caminhos para ele sair daqui desse papo e começar a olhar para a operação dele e o tiro no pé que é, cara, pelo amor de Deus, não faz isso. Cara, vamos lá. Acho que a gente passou um pouco pelos 3 caminhos, né? Olha pra base, primeiro de tudo. Olha pra tua base. Ali tem ouro, tá? Então, normalmente, a meta de crescimento, quando a empresa já está consolidada, já tem uma base de clientes boa, é super comum que o crescimento que se projeta no início do ano já esteja dentro de casa. Então, só que precisa trabalhar, cara. Então, às vezes, tu tem que ter prepara o teu CS realmente para mapear essas oportunidades, para identificar onde elas estão, o que precisa ser feito. Às vezes, esse contato com o teu cliente pode trazer uma evolução no teu produto que tu não imaginou, que teu time de produto não pensou, mas o teu cliente traz para ti. Tem aquele caso do cliente que é tudo customizado para ser do seu jeitinho, né? Que aí não compensa, porque eu vou fazer só para o Roberto, mas isso não é replicável para os outros clientes. Agora, se é replicável para os outros clientes, ótimo, faça, evolua o teu produto, aumenta o teu ticket e tudo bom. Então, olha para a base. Base é ouro. Segundo, olha para o pipeline. Ali vai ter um monte de oportunidades que está lá no final e não deveria estar. Então, não tenha medo. Cara, eventualmente eu tenho 10, 100 oportunidades no meu pipeline. Quando eu vou fazer essa ação de higienizar, sobra 25. Tudo bem, mas é 25 oportunidades real. São oportunidades que realmente eu tenho como tracionar, como transformar negócio em venda. Eu não vou ficar olhando lá para um pipeline inchado, toda semana fazendo follow-up com o vendedor, cobrando aquela oportunidade que não faz sentido. Se já está 6 meses lá na última etapa de fechamento e nunca vai, está só jogando, tá para o próximo mês, cara, tira. Dá perdido, dá prazo para o vendedor falar, cara, tens mais 15 dias para trazer o decisor para a mesa de conversa, senão a gente vai tirar daqui porque isso está poluindo o nosso forecast. Então, não tenha medo de fazer isso. Então, base, pipeline e ticket. Onde que tu consegue reajustar? Quais são os clientes que já estão há bastante tempo, estão utilizando, que já teve evolução no teu produto, evolução no teu serviço, mas ele continua pagando o preço zero lá. Então, aqui são 3 caminhos que tu pode olhar já, imediatamente, que vão te ajudar. Cara, e um tiro no pé muito grande é desconsiderar querer começar do zero. Uhum. Eu vou deletar tudo, não. Planejei lá em janeiro e deu tudo errado. Se, às vezes isso é necessário fazer, mas é que tu errou muito. E aí é considerar até quem é que estava envolvido nesse planejamento.
Porque, cara, errou tão feio assim a ponto de ter que jogar tudo fora. Então, não é começar do zero, é entender do que foi feito, onde que não funcionou, o que que precisa ser feito. E pode ser assim, que ao enxergar onde não funcionou, seja realmente coisa que tenha que ser desconsiderada. Então, ó, essas 3 frentes a gente imaginou que ia dar e já viu que não vai. Não é por aqui. Então vamos para outro caminho. Só que não é começar do zero. Porque não foi 100% do planejamento que tu desconsiderou naquele momento. Foi uma parte dele. Então, começar do zero de novo, agora em junho, é um erro. Tem como a gente fazer, corrigir, olhar para a base, olhar para o pipeline, olhar para o ticket e a partir daqui construir o que será o próximo semestre. E a gente, finalizando aqui, a gente passou alguns bons momentos construindo e amarrando tudo isso que a gente conversou aqui e muito mais num pacote com nome, com data, com prazo. E justamente eu quero te perguntar aqui o que que é, para quem é, como que alguém que está olhando aqui para a gente agora consegue participar disso e conseguir virar esse jogo, né, para 2026. Muito bom, muito bom. Bom, vou falar agora para a câmera aqui que é a hora do pitch. A gente desenhou aqui na Dom um war room, tá? Uma sala de guerra. A gente pega com os nossos clientes e faz uma operação, primeiro uma triagem sem custo, 45 minutos que a gente entra e enxerga o gap da tua meta. Aquilo que tu tinhas projetado, o que foi realizado, e a gente fala exatamente o quanto falta para recuperar, e quando a gente também projeta isso para o final do ano. Se mantiver esse ritmo que veio acontecendo no primeiro semestre, se ele permanecer igual, qual vai ser a diferença entre aquilo que tu projetou lá no início do ano e aquilo que tu vai realizar em dezembro? Então a gente te dá essa fotografia e identifica exatamente quais são os pontos que tu precisas mexer, quais são as principais alavancas para que esse resultado se reverta, para que tu possa realmente sair desse caminho que não está performando, desse atoleiro e passar a performar. Então a gente primeiro faz uma triagem de 45 minutos, a gente olha toda a tua operação, vê o número, qual é o gap e depois traça um plano de ação de 90 dias prático. A gente acompanha por 90 dias para que tu possa terminar Q3 tendo recuperado o resultado ou ajustando aquilo, porque a gente pode chegar e concluir que a meta que foi desenhada era muito otimista. Então assim, ó, vamos agora deixar essa meta realista para que consiga buscá-la e terminar 2026 com resultado satisfatório. Não é o resultado dos meus sonhos, mas não foi prejuízo e tu conseguiu sim retomar uma trilha de crescimento mais consistente, com passos firmes. Então a gente entra contigo, um trabalho de 90 dias, diagnóstico inicial e depois a gente faz um plano de ação passo a passo, só que o objetivo, claro, a gente não vai replanejar do zero, a gente vai ser com base no que tu planejou e no resultado que tu precisas, quais são as alavancas que tem que ser mexidas agora para garantir que tu tenhas recuperação do teu resultado e consiga atingir. A gente faz esse trabalho agora no mês de junho e julho, tá? Para que tu possas ter já um Q3 percebendo mudança real na tua operação. A gente vai deixar aqui QR Code, tem todos os nossos links, para que, se quiser bater um papo conosco, 45 minutos a gente faz essa triagem no detalhe, no raio-x, e tu vai enxergar, vai ver como dá para virar o jogo ainda em 2026. E aí, então 2027 tu planeja com muito mais tranquilidade, sabendo, beleza, aqui eu pisei em falso, aqui é o caminho que eu tenho que trilhar. Então conta com a gente que a gente te ajuda aí a revisar teu primeiro semestre e garantir teu segundo semestre. Bom, coisa linda, perfeito. Acho que a gente vai encerrando por aqui, mais um papo maravilhoso, sempre uma honra estar aqui com vocês, pessoal. Eu fico muito, como sempre comento, do lado de fora aqui, acompanhando de tudo nos bastidores e é muito legal aparecer aqui de vez em quando, conversar com vocês, conversar com o Davi, meu sócio, meu amigo, e a gente pode ter certeza que 26 não tá tudo perdido e a gente consegue, conte com nós, conte com a Dom pra gente conseguir virar esse jogo com vocês, tá bom? Maravilha, é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Sigam as palavras sábias de Roberto. Conte com a Dom. A gente está aqui para ajudar vocês. Não tem os links, mais uma vez o QR Code. Quer fazer um War Room conosco? Acessa aí. Não vai pagar nada para fazer a triagem. Depois a gente mapeia, aponta os caminhos e dali para frente ou tu vai poder executar com as tuas próprias pernas ou tu pode contar com a ajuda da Dom para executar isso também. Valeu, muito obrigado. Quarta-feira que vem a gente está de volta com mais um episódio do Seu Sniper. Valeu.